Seja muito bem-vindo ao podcast Templo do Saber, esse podcast top das galáxias que sempre busca elevar o seu nível de conhecimento com os mais variados assuntos. Hoje a gente não vai ter nem vinheta aqui, não quero nem saber. A gente vai rapidão, porque essa semana foi uma semana muito cheia, né? Aconteceu muita coisa. A começar com a nossa própria Bolsa de Valores, que ela na segunda-feira interrompeu as quedas que ela tinha e teve uma alta de 1,7%, fechando o dia com 122 mil pontos. Até sexta-feira que ela chegou até 123 mil pontos, o que teve uma alta aí, porque a gente chegou até os 119 mil pontos e agora a gente está conseguindo se recuperar. Outra coisa, outro destaque que a gente precisa mostrar aqui, que é o dólar subindo. O dólar disparou, meteu o pé na porta e não quis parar mais. No caso, o dólar chegou a incríveis R$ 5,59, um patamar que ele já não atingia fazia anos, né? A gente estava ali nos 4,20, 4,30 e aí, o que aconteceu, né? Por que o dólar bate, ou melhor, está batendo esses recordes de valorização enquanto o real está desvalorizando? Uma dica para vocês tem a ver com o nosso governo, né? Porque o dólar bateu esses 5,59 depois que o presidente do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva, fez fortes críticas ao Banco Central e a toda a política monetária que o Banco Central está fazendo. E ultimamente a gente está vendo muita briga entre o poder executivo, né, o presidente do Brasil, e o próprio Banco Central. Isso não é legal, né? Isso aí fere a imagem do Brasil lá fora, para o investidor de fora. Ele não quer ficar aqui dentro. Um exemplo que eu gosto de usar sempre imagina que o Brasil é um grande carro, né? E esse carro tá na sua frente, só que esse carro não dá seta, nem para a esquerda nem para a direita. É horrível isso, né? E eu te falo por que é horrível, né? Por que você não gosta? Eu aposto que você não gosta desses caras que não dá seta para virar. Sabe o que acontece? Quando a gente vê esse carro que não dá seta, a gente tá irado, a gente tá muito revoltado, porque ele é imprevisível. Ou seja, a gente gosta, por mais que a gente assume uma postura arrojada, uma postura que assume riscos na bolsa, mas a gente gosta de segurança, né? A gente gosta de uma renda fixa, a gente gosta de ser conservador, lógico, dentro do que dá para ser. Mas o que acontece? Se você é um país que fica brigando entre si, os investidores não querem ficar aqui dentro porque eles entendem que aqui é uma bagunça, entende? Ou seja, imagina um time de futebol onde só fica brigando, o atacante briga com o outro, que briga com o meio de campo, que briga com o zagueiro. Não faz sentido isso. Se é uma equipe, tem que todo mundo seguir pro objetivo, que é o crescimento. E ou seja, essa semana foi discrepante, cara. Era um dia atrás do outro, cheio de crítica do Lula pro Campos Neto ou pro Banco Central como um todo. Porque acontece? A gente está vendo o dólar se valorizar com o decorrer do tempo. Isso é bom para quem investiu em dólar lá atrás? Sim, é bom. Só que não é bom para nossa moeda, né? A gente não é feito país só de investidores. A gente tem pessoas que não investem ainda, né, no dólar em si. E dependem da moeda nossa para poder sobreviver, para poder comprar o pão de cada dia. Se a gente vê que existe essa bagunça, o investidor aqui lá de fora, ele não traz o dinheiro para cá. Ou seja, toda vez que existe mais dólar dentro do nosso país, o real tende a valorizar. Agora, se existe muita saída de dólar, o nosso real tende a desvalorizar e o dólar valorizar. E é isso que está acontecendo. Os juros americanos subiram, igual a gente viu uns podcasts passados aí. E o que acontece? Com esses juros altos, a gente tem que compensar
subindo os nossos juros também. Só que daí que acontece? A gente se depara com um presidente que está fazendo fortes críticas à política monetária do Banco Central, ou seja, para poder conter essa vazão de dólar que está acontecendo, para tentar colocar os investidores mais para cá, aqui para o nosso lado. E é isso que eu falo, quando a gente tem essa bagunça toda, o investidor não está querendo assumir o risco de colocar o dinheiro aqui, porque se eles não têm seriedade, não deixa de bagunça para se conversar entre si e tentar colocar o país no eixo, o país para frente, o que ele vai fazer com o meu dinheiro? Entende? Ele fez várias críticas, o presidente fez várias críticas e o dólar só subindo, sabe? Ele tá fazendo muitas críticas com relação à Selic, né? E é o que eu sempre falo, é um governo baseado em promessas, né? Picanha, geladeira, carro novo, casa. Gente, tudo isso é dinheiro que vai. Tudo isso, se o juros estiver muito alto, não dá para você pegar, você vai pegar mais caro. Então, ele quer que os juros abaixem para você ter uma oportunidade maior de poder investir, não, né? Poder comprar, consumir. E aí que tá o ponto. Todas essas críticas levam a crer que ele está fazendo isso de tentar abaixar a Selic só para poder legitimar o que ele falou na propaganda política dele, as promessas que ele fez. E não é assim que funciona, sabe? Poxa, o país é muito maior do que o Lula. Sabe, o Brasil é muito maior do que o Lula. Então, o Brasil precisa ir para frente. O Brasil tem recurso natural para dar com pau, meu. O Brasil tem uma bolsa super evoluída. Tem bastante investidor. Agora tá crescendo, né? Mas, enfim, entenda que, cara, se a gente para com briga do presidente com o Banco Central, as coisas tendem a andar para frente, sabe? Se você adota, por mínima que seja, uma postura mais liberal do governo não interferir tanto assim, começa a andar para frente, sabe? É o que eu sempre falo. E outra coisa que é importante a gente salientar, já nessa questão, é que o déficit primário do Brasil saiu essa semana e foi para 64 bilhões. Isso é um tanto quanto preocupante, porque o do ano passado era 50 bilhões. E o que isso mostra? Que mais para frente a nossa inflação ela vai dar uma crescida. Por quê? Isso mostra que o governo ele está gastando mais do que arrecada. E aí o que acontece? Ele, para dar uma segurada nisso, ele vai ter que imprimir dinheiro para poder pagar a dívida. E aí é onde o nosso dinheiro desvaloriza e a inflação aumenta, né? E aí o Banco Central é obrigado a elevar juros de novo, que é o que o presidente não quer. Só que aí que está o ponto. Essa semana questionaram o Lula. E aí, meu? E os gastos do governo tá muito alto? E ele pegou e falou assim, eu até dou risada. Ele falou assim, será que os gastos do governo mesmo que tá alto ou será que é a arrecadação que tá baixa? Arrecadação baixa? Cara, o nosso país tá com recorde de arrecadação. E a arrecadação tá baixa. A gente precisa discutir se a arrecadação tá baixa. Pelo amor de Deus, onde é que vai enfiar mais coisa no brasileiro? É só o brasileiro tomando nabada, cara. A gente não aguenta, sabe? Poxa, é imposto pra caramba. O Lula falou que não queria taxar as brusinhas, né? As bugigangas que a galera compra lá de fora. Só que daí tá taxando, entende? É imposto pra caramba. O imposto de renda esse ano, cara, foi uma patifaria, tá ligado? É muito caro, entende? Então é só o Estado tacando, tirando o dinheiro do povo e a gente tendo que aceitar porque não tem o que fazer. E o presidente questionando se realmente o governo tá gastando demais. Pelo amor de Deus, velho. Tem que rever muito isso daí, sabe? Até parece que o presidente não entende o que fala, cara. Pelo amor de Deus, é o terceiro mandato que tá indo. Eu acho que devia saber um pouco mais,
sabe? Mas enfim, agora a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer com essas coisas, né? Com o nosso governo, com o nosso país. E esperar, né? Torcer para que essa galera que tá lá na frente no poder tome as melhores decisões pra gente. Então foi isso, meus queridos. Muito obrigado por você ter permanecido aqui comigo no YouTube, no Spotify. Se você tá no YouTube, curte, compartilha, comenta, faz tudo que tem de direito. Quem está no Spotify, comenta, favorita a gente, que ajuda demais, né? Segue, porque tem muita gente que escuta que não tá seguindo a gente. Dá pra ver lá no app. E é isso, pessoal. Tamo junto. Um abraço e é nóis.